o foco principal. Enquanto o PMO está muito focado em entrega eficiente de projetos, conformidade com os processos, o VMO está olhando que maximização de valor entregue ao negócio e alinhamento estratégico. Quando você soma esses dois casos, você vai ter o quê? Maximizar resultados e diminuir desperdícios. É o conceito de Lean Portfolio Management. Como que eu maximizo os resultados que esse portfólio tem aqui e minimizo os desperdícios? Ou seja, eu foco menos no que não tem menos importância e dou mais força para isso, porque meus recursos sempre são limitados. Uma empresa sempre trabalha com menos recursos do que ela precisa, ela tem menos capacidade do que aquilo que ela quer entregar. Então você tem que escolher bem o que você vai querer fazer, bem o que você vai conseguir atingir, para saber tempo que você vai dedicar àquilo, como que você vai fazer, como que isso aqui está preparado para as dinâmicas. Então você percebe que quando a gente começa a trabalhar os dois conceitos, você não vai deixar de entregar de forma eficiente, porque também não adianta nada sair, ah, não, a gente só pensa em resultado, em valor, gerar valor, gerar valor. Gerar valor para quem? Para como que você vai gerar esse valor? Que eu fico também nessa coisa, tem que gerar valor. Eu gosto de perguntar, tá, mas o que que é valor? Qual o valor que a gente quer gerar? Valor de resultado financeiro? Valor só para o cliente? Valor para o mercado? Valor para quem? Quem que é que quer receber mercado? Quem que é a pessoa que a gente quer mostrar valor? Ou a gente quer fazer vários valores diferentes? Porque cada parte interessada tem um olhar diferente sobre o valor que você está gerando. E eu sou um cara contra essa ideia de cliente ao centro. Para mim, não é o cliente que está ao centro da empresa. Se você fala que o cliente está ao centro, todos falam, ah, não, mas o cliente tem que estar ao centro. Eu falei, então dá, dá as coisas de graça para o cliente, pronto. Faz tudo que ele quer e dá de graça, ele vai ficar 100% feliz. Ah, não, mas aí ele vai ter prejuízo. Eu falei, então o cliente não está no centro. Tem mais coisa no centro. Esse centro é compartilhado. Por isso que eu gosto de falar que é o negócio ao centro da empresa. Negócio, é o negócio da empresa. E o negócio não é só lucro. É tudo isso. É o cliente, é os acionistas, os funcionários, é todas essas partes interessadas são o negócio da empresa. O negócio da empresa funciona se todas essas partes estão equilibradas. Aquilo que eu trouxe lá da governança corporativa, a questão de equidade, transparência, de ter os princípios, de tudo aquilo está garantido de uma forma adequada. Medição de sucesso, né? Qual que é a medição de sucesso para um PMI? Entregou no prazo, no custo, no escopo e na qualidade, está tudo certo. Na realidade, o VMO fala, não, tem que ver o valor agregado, impacto no mercado, retorno estratégico das coisas. Então, o que que eu quero? Eu quero atingir os resultados estratégicos definidos. Mas para eu atingir resultados estratégicos definidos, eu também tenho que entregar as coisas no prazo, no custo e no escopo que eu defini para entregar. A questão é a flexibilidade de cada um. O prazo. Pode ter flexibilidade? Pode. O custo. Pode ser que eu gaste um pouco mais agora, mas isso vai me dar um retorno melhor lá na frente. Você vê como eu já começo a olhar de forma ambidestra aqui? Eu também estou pensando lá na frente, mas eu estou pensando no hoje. Eu olho, eu estou trabalhando hoje, mas o hoje não é só simplesmente para entregar o agora. Eu estou construindo também um futuro. Por quê? Porque no momento que esse futuro chegar, se eu só estou focado no hoje, quando o hoje se tornar passado e o futuro se tornar hoje, eu estou despreparado. Quantas empresas não percebem isso? Quantos de nós não percebem isso? Pô, tá acontecendo um monte de coisa, eu não estou preparado. Talvez porque eu estava excessivamente focado no agora, sem observar, parar uma parte do meu tempo e olhar para um futuro possível e ver o quanto que eu precisaria estar olhando para esse futuro. Porque, novamente, tem momentos que vai dar um hiperfoco no presente, mas tem momentos que talvez você dê um hiperfoco no futuro. E tem momentos que você tem que respirar e dar uma olhada de longe e falar, deixa eu ver se isso aqui não está ficando torto, né? Cara, você está fazendo negócio com a cabeça ali e não está olhando em volta. E isso vai criando uma série de problemas que você vai perdendo essa visão. A questão da governança. E aí eu falo, a estrutura formal, baseada em controle, métricas tradicionais. O VMO já olha para uma coisa mais adaptável, baseada em resultados e aprendizado contínuo. Então, é uma gestão colegiada de governança, PM, Product Manager, Product Owners, ou seja, é todo um grupo. Por exemplo, você pode ter uma situação que a sua gestão de portfólio está dividida da seguinte forma: eu tenho uma parte que quem cuida é o VMO, ou o meu PMO, vamos pensar assim, meu PMO barra VMO, cuida dos projetos de serviço, por exemplo. São os meus projetos de entrega, são projetos que eu faço. Eu presto serviço de instalação, por exemplo, de placas solares. Eu posso estar tendo uma entrega de software. Eu posso ter lá projetos que são aonde eu faço a implantação para o meu cliente. Meu produto tem isso. Eu posso ter um produto que não é online, eu tenho de diferentes formas, ele cuida desse pedaço. Eu posso ter uma parte do meu portfólio que está cuidando do meu roadmap, que é a equipe, minhas equipes que tem meus PMs, tem um gerente de produto, tem um gerente, tem os POs, ou seja, quem está cuidando de que isso aqui aconteça da melhor forma possível. Posso ter essa outra parte.
que eles se dividem, então não, tem que dar uma, e aí ele está pensando na sustentação, na evolução do produto. E eles têm um ponto em comum que eles trabalham em conjunto. Por quê? Na hora, um tem que estar conversando com o outro o tempo inteiro, porque esse PMO barra VMO que está cuidando de uma parte de serviço, nesse exemplo que a gente está dando, também tem que olhar para o momento o que está acontecendo fora, né? Ele também está olhando por fora, ele está entendendo o que está acontecendo ali do outro lado do jogo. E o pessoal interno, ó, peraí, mas você está, por exemplo, ó, o cliente pediu uma customização, uma coisa diferente aqui num projeto, numa ideia. Pô, mas isso casa com o roadmap que você está falando, mas não era prioridade para agora. Nós vamos fazer isso nesse momento? Não vamos fazer? Fazer um acordo com o cliente, falar, não, eu implanto para você, depois eu te dou isso, ou não, vamos adiantar esse assunto, porque a gente aproveita esse cliente como piloto, e às vezes você pode estar absorvendo isso dentro do custo do projeto do cliente. O cliente topa até de pagar por isso. Às vezes o cliente topa. Fala, não, eu vou fazer um negócio fora, você, ó, mas eu vou te cobrar por isso aqui. O cliente tá bom. Então você consegue conciliar o que você quer pôr no mercado e, entende? Você tem que estar tendo essa administração conjunta e essa governança é importante estar se falando. Não cada um tomando uma decisão. Às vezes o pessoal de produto está tomando todas as decisões em cima do produto, lança a pessoa que vai fazer serviço, mas ninguém, meu, isso aqui não atende o cliente. Tá, mas isso aqui não está atendendo os projetos estão fracassando porque os clientes estão ficando doidos quando chega lá, porque o comercial está vendendo um outro negócio, você está desenvolvendo uma coisa, o comercial está vendendo outra coisa e você chega lá e não sabe o que está acontecendo. Você percebe essa importância dessa questão? Função estratégica. E aqui entra uma questão. É o apoio à execução tática e padronização de práticas. O PMO tem muito isso. O VMO não, ele já está preocupado, quando eu olho numa perspectiva de VMO, é de transformar os objetivos estratégicos em resultados para a organização. E o que o cliente tem que equilibrar entre esses dois? Entregar valor estratégico de forma sustentável. Não adianta também só ficar com a cabeça na estratégia. Ah, estou com a cabeça nas nuvens, pensando no estado futuro desejado, sonhando, aquele momento de sonho. Isso é legal, é importante. Mas se eu não garanto o dia a dia a padronização das coisas, também não vai acontecer. Por quê? Como eu falei, a gestão de portfólio é justamente uma ponte entre a estratégia, os objetivos estratégicos que eu tenho e o resultado que eu quero atingir com a maneira que está sendo feito. Então, eu tenho que pensar nas duas coisas. Então, quando eu penso nesse modelo PMO barra VMO, e eu vou chamar ele aqui de VMO, é ele olhar os dois. Ele tem que estar se encaixando nos dois. Essas duas coisas são importantes nesse momento. E o relacionamento com a estratégia. O que acontece? O PMO está muito focado em implementação dos projetos conforme as metas estratégicas definidas. Meu, falou, ele vai se seguir. Ele fala que eu faço. Me fala que eu vou seguir isso daqui. Já o VMO ele cocria e adapta iniciativas para refletir os objetivos de negócio. O que acontece? Ele também está ali no momento do pensamento da estratégia, ele também participa. Tem muitas organizações que o seu VMO, ele já participa lá, porque ele também está olhando, ele está ali no momento da estratégia falando, ô, mas peraí, dando opinião, por quê? Porque ele está convivendo com isso, ele sabe como é que está o hoje. Ele tem uma noção do tamanho do buraco que tem e as distâncias e o esforço necessário para atingir esse estado futuro desejado. Que aqui entra a questão da ambidestria. Ele tem, se tem alguém que pode falar muito bem da ambidestria necessária, ou seja, uma discussão que é muito comum, mas se eu estou falando de ambidestria, o quanto que eu tenho que deixar para inovação de negócio e sustentação do negócio? Quanto que eu tenho que deixar para cada um? Qual é o percentual? É meio a meio? É 30, 20? Isso vai depender do seu contexto. E para tomar essa decisão estratégica, você tem que ter alguém que entenda o hoje e consiga coparticipar da criação do amanhã. Então, a gestão ambidestra do portfólio é fundamental. E o VMO, o PMO, tem essa importância de estar ali envolvido na gestão desse portfólio. Não, através, às vezes, organizando toda uma estrutura em programas estratégicos. Tá, então talvez eu vou ter um nível que vai estar olhando programas estratégicos, ou seja, é a discussão estratégica da empresa. Tenho que a estratégia vem, se desdobra, eu entendo que eu tenho que fazer uma série de ações, de iniciativas que vão gerar novas capacidades para dentro da minha organização. Que essas capacidades vão me viabilizar os resultados que eu quero atingir. Entende essa questão? Então eu preciso ter uma série, eu tenho que criar uma série de recursos habilitadores. Esses recursos habilitadores estão sendo gerenciados por portfólio, por programas. O meu portfólio tem vários programas estratégicos. Então, eu posso ter programas estratégicos acima de tudo, em que ele vai estar olhando para ecossistema de produtos, pensando em roadmap, pensando em sustentação, em evoluções que o produto tem que seguir. Também tem uma parte que vai estar olhando quais são os projetos internos, corporativos que eu preciso realizar para acontecer certas coisas.
Como que eu vou direcionar toda a minha parte de serviços para que ela também seja estratégica, para que eu consiga organizar os meus serviços de uma forma estratégica e todo o resto da organização. Marketing, vendas, faturamento, as questões operacionais da minha organização, parte fabril para quem trabalha com o contexto de manufatura, tudo isso tem que estar nessa discussão, sabe? Então, pessoal, quando a gente olha para a gestão enxuta de portfólio, ela é uma integração entre as questões tático e operacionais, mas também tem que estar olhando para a estratégia para criar esse elo. Essa organização toda é muito importante, pessoal. Ela é fundamental para que as coisas aconteçam.